Ai, 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 agora a coisa vai ficar feia. Prepara, que a giripoca vai piar. Olha, eu falei aqui esses dias sobre uma investigação contra o Bolsonaro que parece que estava paralisada fazia pelo menos um ano. A última notícia sobre essa investigação foi em outubro de 2022, no período eleitoral. Eu estou falando aqui da investigação dos pastores que o Bolsonaro indicou para roubarem dinheiro e cobrar propina no Ministério da Educação. Essa investigação chegou a prender o ex-ministro da Educação, ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro. Tem áudio ali nessa investigação que mostra que ele foi avisado pelo Bolsonaro que poderia ser preso. Tem muitas provas contra os pastores, contra o ex-ministro e contra o Bolsonaro. O que acontece é que, em maio do ano passado, essa investigação saiu da primeira instância e foi para o Supremo Tribunal Federal. Lá, chegou nas mãos de Carmen Lúcia. Quando chegou na mão da Carmen Lúcia, chegaram outros inquéritos também relacionados. Tinham vários inquéritos relacionados a esse caso. Chegaram outros inquéritos. A Carmen Lúcia juntou tudo num inquérito só, arquivou os outros, deixou um inquérito só, e desde então ela não fez mais nada. Absolutamente nada. Se alguma coisa foi feita, foi em sigilo total. Só que numa investigação que já parecia estar tão avançada, chegando até na prisão do ex-ministro, parece difícil que a investigação ficaria um ano investigando coisas sem aí uma prisão, sem oferecer a denúncia, sem um indiciamento, sem uma operação de busca e apreensão, sem nada. Estão investigando o quê? Pois bem, o que acontece é o seguinte, neste meio tempo, o Tribunal de Contas da União passou a investigar. E o Tribunal de Contas da União emitiu ontem um relatório final da investigação, que é uma bomba atômica. Bomba atômica. A Carmen Lúcia pode pegar o relatório e decretar a prisão do Bolsonaro se ela quiser, viu? O relatório mostra o seguinte, tinha um verdadeiro esquema de propinas no Ministério da Educação do Bolsonaro. O Bolsonaro indicou pessoalmente 2 pastores. Esses 2 pastores, eles eram braço direito e esquerdo do Milton Ribeiro, que era o ministro da Educação, também pastor, e eles viajavam o Brasil fazendo ali, era um Ministério da Educação itinerário. Então, em vez de eles ficarem em Brasília e os prefeitos irem até Brasília, não. Esse pessoal gostava de viajar, de ficar em hotel 5 estrelas, de andar de avião. E lembre-se, avião da Força Aérea Brasileira, não é avião qualquer, assim, mordomia, sorvete. Eu lembro na época o Bolsonaro gastou 3 milhões comprando aquele sorvete daquela marca lá, Häagen-Dazs, então um sorvetinho assim pequenininho, de doce de leite, coisa chique, coisa fina. Então, eles é quem viajavam no Brasil inteiro e aí nessas viagens eles se encontravam com prefeitos, principalmente de cidades pequenas, e ali eles cobravam propina para liberar a verba. E a propina tinha que ser paga antes, hein? Antes eles liberarem a verba. O prefeito tinha que confiar na palavra dos pastores corruptos. O que acontece é que 13, excelente número, 13 prefeitos denunciaram, 13, alguns prefeitos foram até na Câmara dos Deputados remotamente para falar sobre o que aconteceu. Teve prefeito que mostrou, chegou a imprimir Bíblia com foto do ministro da Educação do Bolsonaro e dos pastores, o que, aliás, é uma blasfêmia enorme. E quem é religioso ou religiosa sabe, tipo, imprimir a foto do cara na Bíblia. Pois bem, aí o que acontece? O Tribunal de Contas da União investigou e descobriu que tudo isso era verdadeiro e mais. O governo Bolsonaro mandou milhões de reais em obras para escolas fake. Como assim, Thiago, escolas fake? Eu também, que é plantonista aqui há mais tempo, quem não é, inscreva-se no canal, ó, é de graça aqui embaixo o botão inscrever. Mas quem é plantonista há mais tempo vai lembrar das escolas fake que o governo Bolsonaro fez. Então vou te mostrar uma foto aqui. Estadão, jornalista dessa matéria, foi demitido, tá? Para que você saiba. Não pode falar mal do Bolsonaro lá. Tá aqui, ó, as escolas fake. Isso aqui é uma escola, uma creche no caso, essa aqui, que estava sendo construída no governo Bolsonaro. Aí, o que acontece? A creche está aqui, né? Você vê tudo. Você fala, Thiago, tá quase acabada. Não tá. Constroem as paredes, não fazem a laje. Muitas vezes não fazem a laje, colocam só uma telha, alguma proteção para não molhar tudo dentro. E não tem as ligações, fiação elétrica, não tem todo o encanamento, enfim. É uma escola que não vai ter água, não vai ter eletricidade e se chover também fica tudo molhado. Não tem janela. Você vê que tem só as paredes. E é o que acontece. Imagine você, vou dar um exemplo. Imagina que para construir uma escola custa R$1 milhão, tá? R$1 milhão você constrói aí uma escola moderna, tá? Agora imagina que o Bolsonaro não queria, os pastores queriam roubar dinheiro, eles não queriam construir a escola. Então eles faziam o seguinte, vamos empenhar quando você pega no orçamento, isso quem está dizendo não sou eu, Thiago, Tribunal de Contas da União, isso está no relatório do Tribunal de Contas da União, eu estou só te explicando.
Então, o que é empenhar? Você pega dinheiro dos cofres públicos e separa para determinado fim. Então, imagina que a escola custa 1 milhão. Eles chegam e falam, pô, vamos separar aqui 1 milhão dos cofres públicos, vai ser para a escola tal. Ok. Aí, o que eles faziam? Eles diziam, pô, custa 1 milhão a escola, mas você não paga 1 milhão de uma vez. Você vai pagando de pouco em pouco. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pagar aqui por 10% da obra. Vamos liberar 100 mil reais. Libera 100 mil, pronto. E o resto dos 900 mil, não, volta para os cofres públicos. Fica 100 mil ali. Só que nesses 100 mil, eles constroem 1% da escola, gastam 10, 20, 30 mil, e o resto eles roubam tudo. Roubam tudo. E o resto do dinheiro da escola nunca vai ser empenhado, nunca vai ser executado, fica lá a carcaça da escola. Então o governo Bolsonaro autorizou a construção de 2.000 escolas fake. Veja bem, 2.000 escolas fake. Escolas que são assim, ó. Aqui uma outra foto para você ver. Ó. Só tem isso aqui na escola. Só, apenas isso. Essa é a escola construída aqui, ó. Então você vê que eles pegavam 10, 15, 20% do dinheiro da obra e faziam 2, 3, 5% da obra. E aí, pronto, parava a obra, roubava o resto do dinheiro e pronto, ficou por isso mesmo. Só que tinha uma coisa, tinha parte política disso. O ministro do Bolsonaro ia lá na cidade, fazia mega eventos com dinheiro público, ao lado do prefeito, que provavelmente é prefeito que aceitou ali pagar a propina, e isso a Polícia Federal é quem tem que investigar, e aí eles iam lá e faziam propaganda para o prefeito, propaganda do governo Bolsonaro, propaganda ali pessoal do ministro, que ia lá, dos pastores, os pastores apareciam também, os pastores indicados pelo Bolsonaro, e ficava aquilo lá, ó, todos ali exaltando o bolsonarismo, falando que vão fazer uma nova escola, e a escola nunca sai do papel. Porque o Bolsonaro sabe uma estratégia de comunicação que é usada pela extrema-direita, porque eles estudam como a comunicação entra na mente das pessoas, eles sabem o seguinte, se você anunciar um monte de coisa, as pessoas ficam com a expectativa, caramba, que coisa boa, as pessoas ficam otimistas. A pessoa com expectativa alta e otimista, ela tende a votar em quem está no poder. Então eles sabem que eles não precisam entregar, que a pessoa vai esquecer, pô. A obra começa, entre a obra começar e acabar, são às vezes 1, 2, 3, 4, 5 anos, então a pessoa vai esquecer. Então entregou, a pessoa fala, caramba, caramba, e nesse meio tempo o bolsonarismo vai alimentar essa pessoa com outras fake news, com outras coisas para que a pessoa esqueça. E se lá na frente alguém lembrar, virar um escândalozinho regional, eles culpam o Lula, culpam qualquer outra pessoa e dane-se, pronto, a culpa nunca é do Bolsonaro. Então essa era a estratégia utilizada. Segundo o Tribunal de Contas da União, foram ao menos 3 milhões de reais que os pastores enviaram aí para prefeitos que teriam pago propina a eles. 3 milhões de reais desviados aí nesse esquema dos pastores com prefeitos. O Tribunal de Contas da União também descobriu que foram 2 milhões e 400 mil reais que foram destinados aí a empresários que estavam nesse esquema aí dos pastores que cobravam propina. O esquema era o seguinte, os pastores chegavam e falavam, por exemplo, olha, a gente vai liberar para a sua cidade, para se construir uma escola, por exemplo, 1 milhão. Só que antes você tem que pagar para a gente 100 mil reais. Pô, antes. Como eu pago? Você pode contratar bíblias. Você pega o dinheiro da sua cidade e compra bíblias. E a gente vende bíblias para você. Ou você constrói uma igreja para a gente. Porque veja, não existe igreja do Estado. Imagina, a prefeitura constrói uma igreja evangélica, a igreja da prefeitura? Não. Então essas cidades construíram uma igrejinha pequenininha, né? Não é caro construir uma igreja pequena, e aí construíram com dinheiro público, e a igreja dos pastores, da congregação deles, os pastores, eles podem ficar lá manipulando pessoas, fazendo lavagem cerebral nas pessoas e, obviamente, lucrando com dinheiro de dízimo. É isso que era parte do esquema dos pastores. Muitas bíblias chegaram a ser impressas, muitas foram impressas, o que indica que realmente a propina foi paga. Só que é uma das bíblias que nas primeiras páginas tem até foto do então ministro da Educação com a esposa, foto dos pastores. Aí você fala, Tiago, isso é uma bíblia, olha a qualidade desse papel aqui, meu. Quem já, obviamente tem bíblias que têm qualidade melhor do papel, outras têm pior, mas como é um livro muito grande, geralmente é um papel fininho, parece que se você fizer assim vai amassar todo, vai assim desmanchar na mão. Pelo menos quase todas as bíblias que eu já peguei. Essa aí não, essa aí que é papel, aquele papel até parece meio plástico e tal, papel de revista cara. Por quê? Porque era superfaturado. Você pegar uma bíblia chinfrim e vender, você não consegue vender uma bíblia chinfrim por 70 reais cada. Não dá. Mas você pegar uma bíblia, você faz um papelzinho um pouquinho melhor,
o custo de produção aumenta? Aumenta, mas o lucro aumenta muito mais, porque se você gasta o dobro para produzir e vende pelo dobro, então o seu lucro